Até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim que eu lhe perdoe? Até 7. A tradição judaica da época dizia que se você liberasse o perdão até 3 vezes para uma pessoa, estaria de bom tamanho. Então me parece que Pedro queria ser bem generoso ali e falou assim, Senhor, até 7. Ele aumentou 4 vezes mais. Engraçado. Eu não sabia não, maneiro. Sim, a tradição judia. A tradição era 4? 3 vezes. 3 vezes. Caramba, massa, sabia disso, mano? Fala de novo, Luke. 3 vezes. Quando Pedro se aproximou de Jesus, perguntando até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe. A tradição judaica dizia, olha, até 3 vezes está de bom tamanho. Aí ele quer se mostrar generoso e fala, Senhor, até 7, ele aumenta 4 vezes mais. E Jesus constrange ele quando Jesus fala assim, olha, eu não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E a curiosidade desse texto é que não diz, isso tá, você pode consultar na sua casa, está em Mateus capítulo 18. É um capítulo onde Jesus trata ele inteiramente do perdão. E o curioso é que Jesus não fala de perdão para uma pessoa seguida de outra que vem pecar contra você. Ele fala uma única pessoa pecando contra você 70 vezes 7. Ou seja, vamos supor que o Mateus peque contra mim num dia e ele me peça perdão. 2 minutos depois ele peque de novo e me peça perdão. 1 hora depois ele vem de novo e me peça perdão. O Senhor está dizendo nessa parábola que é obrigação perdoar quantas vezes for necessário. O 70 vezes 7 aqui é algo figurativo, para poder dizer assim, olha, perdoe até quanto for necessário. E só em cima do que o Otávio falou com o Elber do perdão, que o Evangelho ele nos influencia a perdoar, porque nós recebemos um grande perdão. Então temos que perdoar. Sim. Jesus conta uma parábola do credor incompassivo. Ele fala assim, olha, havia um rei que tinha um servo. E esse servo devia para o rei 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o rei mandou que ele fosse vendido, a esposa, os filhos e tudo que ele tinha, e que ele ainda quitasse a dívida. O homem se ajoelhou e começou a suplicar, dizendo assim, Senhor, sê compassivo comigo que tudo te pagarei. O rei generoso viu que o servo não tinha condição nenhuma de quitar a dívida, decidiu perdoá-lo. Só que, curiosamente, aquele servo se encontra com um conservo dele, que devia 100 denários. E o texto bíblico fala que ele sufocava aquele servo dizendo, me paga o que você me deve. Sim. Ele não usou de misericórdia como o rei havia usado para com ele. E engraçado que eu fui estudar esse texto buscando fazer a conversão do talento e do denário. E eu me choquei quando eu vi que um denário era representado por um dia inteiro de trabalho, braçal da época. 100 denários é o que para hoje equivale em torno de 4.000 a 8.000 reais. 10.000 talentos significava 5,5 bilhões de dólares. Convertendo para moeda real, 22,5 bilhões de reais. Em outras palavras, aquele homem que devia o rei, ele ia passar a vida toda sem nunca conseguir quitar a dívida. Agora, trazendo esse sentido da parábola para a nossa vida, esse que devia 22 bilhões somos nós. Porque o nosso pecado gera uma dívida impagável com Deus. Às vezes, aquele que nos deve 100 denários é o Elber, que peca contra mim no dia e vem me pedir perdão. Mas quando eu não quero liberar perdão, eu olho para ele como se a dívida dele fosse maior do que a minha para com Deus. Então eu não perdoo. Eu me torno ingrato com o perdão que eu recebi, mas eu não quero liberar perdão para o meu irmão que peca contra mim. Então Jesus